Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para falar para vocês sobre xilogravura. Eu sou a Eliana. E eu sou a Marisa. Nós vamos tentar mostrar como se faz uma gravura, desde o início, o que nós precisamos, até a finalização no papel, que é o suporte dessa arte, né? O papel é o principal suporte. Então, nós escolhemos uma figurinha simples, porque essa aula é rápida. Esperamos. Eu escolhi uma gravura que é um símbolo de um livrinho que fala de símbolos africanos. Tá? É o símbolo da lei da justiça, uma adinkra que eles chamam. Aí nós fizemos um molde da adinkra e colocamos no MDF, que é a matriz da xilogravura, nesse caso. Xilogravura, por que xilogravura? Porque é feito na madeira, desde a antiguidade. Hoje em dia nós usamos o MDF, que é um material fácil de ser obtido, né? Tem as lojas que cortam do tamanho que a gente precisa, inclusive. E eu fiz um molde vazado para ficar fácil. Eu quero fazer o desenho da... Eu perdi ele aqui, tirei, oh my God. Aqui. Eu quero fazer esse desenho, então eu fiz um molde vazado e onde está em prata eu vou tirar. Fora, nós vamos deixar o branco aparecendo na madeira. Aqui apareceu em preto, nós vamos fazer em branco que vai ser mais rápido, tá? Vamos tentar fazer em preto, né? Acho que nós vamos usar outra matriz para fazer a imagem final, porque não vai dar tempo, talvez, de acabar essa placa. Mas é assim que a gente começa uma gravura na madeira. Estamos usando a goiva, que é o instrumento principal para cavar a matriz. Tá? Vocês estão vendo, a Marisa está cavando a matriz para fazer a imagem que nós escolhemos. Como o nome diz, a xilogravura é na madeira. Eu já falei isso. E aqui nós temos uma madeira, que já é uma matriz formada com a sua imagem e que fez essa imagem no papel. Na gravura, o interessante, podemos falar de todas elas, que a imagem que se faz na matriz, ela tem que ser feita espelhada na imagem que nós vamos querer no final, no suporte. Então, vocês estão vendo que aqui nós temos a garrafa à esquerda, e aqui na gravura ela está à direita da rosa, tá? É uma imagem sempre espelhada. Por que nós temos que fazer essa observação? Porque no final, se tu for fazer uma imagem real de uma paisagem ou o rosto de uma pessoa, que tudo isso se faz na gravura, a gente tem que lembrar que tem que espelhar o que estamos fazendo na matriz, para que ela saia direito na imagem final, tá? Então, eu estou falando da madeira. Como nós usamos o MDF, essa imagem foi feita no MDF. Aqui nós temos a matriz e a imagem.
O MDF, de certa forma, torna a matriz mais fácil de ser feita, porque é mais macio do que a madeira em si. Mas descobriram há muito tempo que a gravura feita numa madeira cortada ao longo do tronco, ela é mais difícil de ser entalhada. E a madeira cortada transversal ao tronco, que se chama de topo, é mais fácil de ser trabalhada, porque as goivas e buris, que também são instrumentos que se usam, não no nosso caso, nós estamos usando as goivas, é mais fácil de entalhar, ela desliza melhor, o instrumento desliza, porque as fibras estão todas transversais, perpendiculares ao corte. Então, entremeia as fibras, né? E não corta elas direto. Essa aqui era uma tábara, era no fio da madeira. É mais difícil, principalmente num determinado sentido, né? Então, ela não dá a nitidez da imagem como no topo, tá? Isso foi muito bom para a gravura, depois que descobriram isso, porque no início era sempre desse jeito. No sentido da madeira da árvore, né, que era cortada aquela matriz, a tábua, né? Bom. Então nós temos aqui, eu já falei um pouco da madeira, agora eu vou falar das goivas. Tu pode passar aqui, Marisa? Obrigada. Nós temos vários tipos de goivas. Essa aqui é uma goiva em U pequena. Então, quando a gente passa, ela forma uma linha menor em U. Não sei se dá para ver o detalhe, mas... Tem uma goiva maior em U também. Temos a faquinha, que muitos artistas gostam de trabalhar só com ela. Com ela eles fazem as linhas todas e tiram a rebarba. Ó. Tem artista que só trabalha com a faquinha. Eu já gosto de usar muito as outras. A Marisa está usando justamente a Inhu, que é a mais larguinha, tá? Porque ela está tirando muita coisa. A em V, a gente também pode fazer linhas bem... Essa aqui eu uso para fazer a experiência mesmo antes de ir para a matriz, porque às vezes a gente precisa ter uma noção do que vai fazer ali, né? Para não tirar demais. Tem várias técnicas que se usa para usar essas goivas, tá? São várias, tem os formões, que eu quase não uso, eu uso praticamente as em V e as em U. Mas cada artista, né, promove o uso que deseja para sua matriz, tá? Já que a arte é bem livre sempre, não é isso? Se não for livre, como é que o artista vai inventar as coisas novas? Tem que experimentar sempre. Muita coisa que a gente faz é nesse sentido de tu ir criando a tua maneira de fazer a arte ali na madeira, né? E a madeira nos oferece várias possibilidades. Em geral, leva a gente para o lado do expressionismo, né? Bom, falar do papel.
Hoje nós vamos usar aqui o papel japonês de arroz. E temos também, não sei se vai dar tempo, um papel que nós descobrimos agora que pode ser de valor para esse tipo de xilogravura. Esse tipo que eu digo é o que faz em casa de início ao fim, sem usar uma prensa. Nós vamos usar uma colher para fazer a impressão, tá? Então nós vamos usar o papel. Esse aqui é o papel japonês de arroz, tá? Ele dá a possibilidade da gente colocá-lo sobre a matriz e com a colher a gente fazer com que a impressão passe para cá. Está faltando alguma parte, assim? Esse é o de arroz e temos também o papel que não ficou aqui em cima da mesa, né? Papel de filtro de café. Com ele a gente pode molhar, porque esse de arroz não é molhado, que nem na maioria das gravuras. Com o papel de filtro, a gente pode molhá-lo e usá-lo como se fosse um papel comum, e usando do artifício de pôr o plástico por trás, pondo a colher, usamos a colher, o papel, põe o papel, o plástico e vamos imprimir com a colher, tá? Aqui nós estamos vendo aquela figura inicial que está ali sendo reproduzida. Essa gravura é em negro, né, em preto. A Marisa está tirando da madeira, então não vai ser a figura em preto, ela vai ficar uma figura em branco. Porque tudo que é tirado da madeira é a luz, é o valor, tá? Como nós estamos tirando justamente a gravura, nós estamos dando luz, estamos tirando o negro, porque quando nós passarmos o rolo para entintar, nós estaremos passando a tinta em tudo que é o relevo. São gravuras em relevo, as xilogravuras, né? Porque existem as gravuras em cavos, que são as de metal, as de acrílico. Onde nós cavamos é que a tinta vai penetrar. Que é como nessa também, né? Só que quando nós entintarmos nas gravuras, como a xilogravura, que é relevo, o negro, o preto vai ficar em cima. E tudo que foi tirado vai ser a luz, vai ser a iluminação da figura, né? Enquanto que nas outras em cavados, tudo que vai ficar reproduzindo a imagem vai ser o que foi cavado justamente. A gente usa uma agulha, né, que chamamos a ponta seca. Então a tinta vai penetrar nessas ranhuras que se fez naquele material. Mas não é então a xilogravura, porque a xilogravura, tudo que nós tiramos é o que vai realçar a imagem, vai dar iluminação, tá? Isso aí é muito importante. A Marisa está aqui trabalhando e eu espero que ela sempre tenha se mostrado dessa maneira aqui. Como é? Os dedinhos dela estão sempre aqui para trás, ó. Porque a goiva, o corte da goiva está apontando para frente. Não pode colocar. De jeito nenhum tu pode, porque muita gente faz assim, sabe? E os acidentes são muito fáceis de ocorrer. A gente pensa que não, mas a goiva escapar na tua mão não é difícil. Tem que sempre segurar para trás. Eu espero que eu tenha feito
De acordo, porque a gente também às vezes escorrega. Mas é isso aqui, ó. Né? Ó. Já pensou? E na tua mãozinha, né? Ela penetra mesmo. Uma vez penetrou aqui em mim e se transformou numa cicatriz que eu tenho até hoje. E custou. Então é sempre assim, a mão aqui, tu vira, né? E trabalha assim, tá? Se tu tiver que fazer um redondo, por exemplo, né? Tu vai virando e deixando a mão sempre aqui. Ó. Nunca pode pôr aqui, porque tu, né? Tu tem a tendência de querer pegar isso aqui, né? Fica mais... Tu vai fazendo... Não. É mais difícil, mas é o seguro, né? É o seguro, tá? Então, ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo bem o arredondado, ó. Até rapidinho, olha como eu tô. Eita! Em geral eu fico aqui, mas ó. Mas eu não tô com a minha mão ali na frente, né? Porque senão a gente... As nossas aulas, por exemplo, a gente costuma dar a partir de 14 anos, né? Porque criança teria que ser ensinado muito próximo, né? Teria que ser que nem a aulinha do jardim, 5 crianças, 7, né? Para poder... Uma cologravura. Né? Aí tem outras aulas para crianças, que são a cologravura, que trabalha muito com papelão, com material de colagem, né? Se fazem gravuras muito bonitas. E elas podem usar de tudo, né? No máximo é uma tesoura para elas recortarem. Aqui a xilogravura é uma coisa mais, porque não tem como cortar a madeira sem usar um material cortante, né? Bom, a gravura, para mim, faz o seguinte, eu faço um desenho. Eu tenho, muitas vezes eu uso uma imagem já pronta, mas eu também faço os meus desenhos. Essa aqui, por exemplo, é meu desenho, essa é meu desenho, essa, por acaso, tem muito desenho. Só tem essa aqui que não é meu desenho, foi feita de uma fotografia, só essa aqui, ó, tá? As outras todas foram desenhos que nem existe a imagem, porque eu podia fazer um desenho de observação, mas não foi isso. Todos aqui, como eu digo assim, são meus filhinhos, eu inventei essa paisagem. E muito interessante que essa paisagem aqui que eu inventei é uma cidade na beira do rio. É do rio, por quê? Tá vendo a árvore aqui do outro lado, né? E os prédios lá do outro lado. Aí eu olhei e disse, nossa, minha cidade, Porto Alegre, à beira do rio, assim. Aí eu disse, não, pode ser Nova York, pode ser Paris, na beira do Sena, sei lá, né? Aí eu pus o nome dela de cidade à beira-rio, né? E agora, lembrando, tem alguma coisinha aqui que eu posso falar sobre nós anotarmos o que é uma gravura. A gravura é um múltiplo, né, de uma matriz. Tu faz uma matriz e aí tu faz quantas gravuras tu quer fazer dela, né? Essa aqui, como foi para um projeto volante do Canadá, Marisa? Não sei. Um projeto volante do Canadá, eles pediam que a gente enviasse 50 gravuras. Essa aqui, por acaso, é uma delas. É a 54 de 60 que eu fiz. Eu fiz 60 para ficar com umas, né? Para ter aquela. E essa é a 54 de 60. Então, nós temos que falar sobre isso justamente. A gravura, ela é um múltiplo dessa imagem, né? Quantas eu fiz? 60. No entanto, cada uma delas é considerada uma obra artística. Porque o autor,
além de a maioria dos xilogravuristas hoje em dia, eles podem fazer a sua imagem, como é o caso da minha, podem gravar, que gravar é na madeira, né? Tu está gravando quando tu usa as goivas e está tirando. E, além disso, tu vai entintar e vai fazer a cópia. Quer dizer, tu começa, tudo começou de... Essa aqui é tudo meu, é né, minha filhinha. Ela foi feita a imagem por mim, foi passada a imagem para a matriz, e eu, cada uma das 60 dessas, eu que imprimi, né? E essa, por acaso, eu gostei muito, porque a impressão ficou tudo muito semelhantes umas às outras. Eu não consegui assim escolher, vou pôr essa primeiro, essa por último, que a gente, depois que faz a edição, o artista, depois que faz a edição, ele escolhe como é que ele arruma aquelas cópias, aquela edição. Ele vê, eu vou começar das que eu acho um pouco mais claras, tu vê, tem que ter essa noção assim do que tu está vendo ali, né? Para as mais escuras, ou então do que está bem mais gravado cada detalhe, até as que estão um pouco menos. Tu tem que tentar fazer cada uma da melhor maneira possível, mais parecida com aquela matriz que tu fez, né? Certo é isso. Mas sempre, nunca, uma coisa manual, feita né, artesanalmente, praticamente, nunca vai ficar uma igual a outra. Então, tu escolhe assim como é que tu programa aquela edição. Porque uma edição tu pode vender ela toda, por exemplo, se tu faz isso, né, se é comercial, tu pode uma ou outra, né? Aí a pessoa, quando ela só quer poucas ou uma, ela pode escolher, né, dentro da edição, já que ela vai levar os primeiros levam o que quer, né? Os outros ficam, né? E assim vai. Então, nessa edição, como é que cada gravura é considerada uma obra de arte? No final, o artista vai colocar a colocação daquela gravura, então tem a numeração dela. Se eu fiz 60, e essa aqui eu coloquei na fila, na colocação de 54, ela é a 54/60, né? A gente faz uma fração, o denominador e o numerador. O denominador é o número da cópia e o denominador é a quantidade de cópias que existe, né? Então, a primeira coisa, à esquerda, embaixo, deixa eu pegar uma que fica melhor, porque essa é redonda. A primeira coisa, embaixo, é a numeração dela. Essa aqui é a última, 8 de 8. Foram feitas só 8 dessas. No meio, tu coloca o nome da obra. Pode ser sem título, muitos gostam de fazer sem título. Ou pode ter um nome. Essa aqui é a Flor do Cerrado. Adivinha, né? Não é nada óbvio. Flor do Cerrado. Eu gosto dos títulos assim, semelhante ao que eu tô, né? Que eu fiz, o que eu estou vendo. E aí eu assina, né? O autor assina e põe a data. Põe o nome e a data é essa de 2012. Então, isso é uma convenção, tá? As convenções foram feitas para a gente passar por cima, mas eu sempre uso essa convenção. Então, quando a gente vai numa exposição, por exemplo, tu observa, tu fica sem saber, será que isso é uma gravura? Será que é um nanquim? Né? Os chineses fazem nanquins tão lindos quanto as suas gravuras, né? Ou vice-versa, melhor dizer, fazem as gravuras tão lindas quanto seus nanquins, os japoneses, né? E o Albert Ré também, né? Nossa, cada coisa. Eu fico impressionada. Então, já viu, numeração, nome da obra,
assinatura e data, tá? Como isso aqui é pequeno, fica um pouco difícil, né? Fica tudo muito junto, mas é bom colocar para que as pessoas saibam. Quando tu vai na exposição, às vezes está lá. Embaixo está escrito a lápis, né? Está escrito a lápis, o número, o nome, a assinatura e a data, tá? Isso é bom de saber, porque aí tá, como é que se diz? Está assinando a sua obra, né? O pessoal da Idade Média e do século XV, por exemplo, são difíceis, que às vezes não tem assinatura, não diz quem é. E na Antiguidade, muitos xilogravuristas não eram os próprios impressores. Tinha aquelas casas de gravadores, né? De impressores que faziam aquelas obras para eles. E tinha muitos que só faziam os desenhos. E aquele desenho ia para um gravador e ia para um impressor, né? Depois é que a gravura se tornou mais artística e passou a ser toda feita pelo próprio autor, né? Mas hoje em dia, se a pessoa quiser, ela não precisa fazer a impressão, ela também pode mandar gravar. Hoje em dia nós temos gravações em metal que o pessoal faz, eles pegam uma foto e fazem uma, né? São gravadores exímios, que nem aqueles que põem o nome da gente nas canetas, né? Exímios, naquela, fica tudo perfeito. Olha, eu terminei, né, de fazer meu Deus, de cavar, né? Agora a matriz, agora eu vou passar a tinta, abrir a tinta aqui em cima no vidro, estica a tinta. Ela está um pouco meio coisa, tá, né? Esse tempo todo aqui. Aí vem com rolo. E aí vai abrindo. Pega a matriz e começa a colocar a tinta em cima da matriz. Agora nós vamos para a impressão. Eu acredito que esteja boa, né? Aí, ali, ó. Colocamos o papel. Aí vem com a colher.
O problema da impressão a colher é o tamanho da tua gravura, né? Se tu fizer uma desse tamanho. A imagem que seria em preto, mas devido ao tempo a gente... Exatamente, o A tempo Marisa pouco. preferiu abrir a própria figura, né? Pois A é, figura deveria ficar para cima. mas é por causa do tempo, né? Então agora aqui está a gravura. Nós vamos falar aqui um pouquinho de duas pessoas que fazem as gravações diferentes. Então, cada um tem os seus estilos, usa o seu material. Material existe muita coisa. É que nem instrumento cirúrgico, os preços também. Mas o que nós mostramos inicialmente é para uma pessoa fazer a sua gravura com aquilo que ela tem à mão, que é mais esse material comum que a gente compra nas ferragens. Então, existe goiva nas ferragens. E dá para fazer qualquer tipo de imagem, depende da pessoa, né? A Marisa, que gosta muito de dar efeitos nas suas matrizes, e usa muito a goiva comumzinha que a gente usa, olha só, ela fez essa imagem, a imagem está só aqui na matriz, mas dá para perceber bem, né? Vocês lembram que quando ela gravar, a imagem dela vai ser ao contrário, né? Essa figurinha, a vassourinha, em vez de estar para cá, vai estar para cá, essas coisas que eu já falei, que é espelhado. E ela gosta de deixar, a gente chama de cacos, né? Restos, na matriz, porque quando ela passa, cai e forma uma outra imagem aqui, que é uma, como é que a gente diz? Uma textura. Uma textura, obrigada. Aqui, ó, da mesma artista, que trabalhou com essas goivas comuns, né? E olha que imagem maravilhosa que ela fez, de um colibri, né? E ela deixou, ela fez, isso aqui não é caco, aqui nesse caso foram os cacos, ela deixou, né? Já fazia parte daquela... Aqui ela fez com a goiva essa textura na matriz, né? Para completar a imagem dela. Senão a imagem teria ficado bem branca, né? Em volta. Ela gostou mais de fazer tipo um acinzentado irregular, né? Que isso é uma mistura do branco e do negro, tá? Lembrem que vai tudo ficar ao contrário na imagem, né? O colibri para cá. Outra que ela fez, olha, que bonita também, no molde daquela do colibri, ela pôs uma calandra aqui e fez o mesmo tipo de textura em volta, tá? E aqui, essa aqui é gravada diferente, é no topo e da madeira. O topo da madeira dá uma superfície maravilhosa, quase espelhada quando a gente lixa, porque tem que lixar a madeira em geral. O MDF não, mas a madeira tem que ser lixada, porque olha aqui o outro lado dela, ó. Já foi uma madeira até aproveitada, que já veio com uma resina aqui, ó, irregular. Foi lixada, euzinha lixei. Então, e foi feito com outro tipo de goiva, umas goivas super finas, que formam linhazinhas, ó. E como era pequena a imagem e a superfície a ser trabalhada, foi fácil, poderia ter até mais detalhes, se quisesse, né? Mais cinzentos, mas resolveu trabalhar muito a luz
e o negro, né? O preto na imagem. Então, ficou assim. O mais importante nessa imagem seria a luminária, que é uma luz, o nome dela é Lâmpada de Edison, então apareceu mais branco, mais elevado aqui nessa imagem a luz, né? Tudo feito com uma goiva bem pequenininha. A mesma coisa essa aqui, ó, que faz pontinhas, olha, nas folhas. Agora a Marisa vai usar aquele outro papel, que é um papel de filtro e que pode ser molhado. Rapidamente passa, deixa ele molhar todo, de lado, cai de lá. Depois enxuga na toalha, porque a gente não usa ele nas nossas matrizes direto, todo molhado. Pode estragar, inclusive, a matriz, né? Porque a madeira absorve a água. E tu pode estragar a tua matriz, apesar que ela já está entintada. Aí tu escorre, enxuga e vai colocar sobre a matriz, tá? Ou vai colocar a matriz sobre ele, né? A Marisa já esticou a tinta, já passou o rolinho entintando a matriz e colocou a matriz sobre o papel, o jornal. E agora ela vai fazer... Cadê o plástico? Mas acho que dá certo, dá certo. Eu fiz sem também. Ela está passando a colher para passar a tinta para o suporte, que é o papel. Esse papel, como eu disse, nós estamos fazendo experiências com ele. É um papel de filtro, de café, né? Acho que é da Melita, esse até. Estou fazendo anúncio da Melita aqui. É um papel de filtro, mas tem outras marcas, qualquer um deve servir para o mesmo propósito, tá? Nós mandamos vir pela internet. Veio uma resma, entendeu? De papel, desse tamanho. Ó. Mas eu uso filtro de papel de café. Tu pode pegar o filtro de papel e usar, né? Corta menor do tamanho, tu faz uma gravura menor. Né? A Marisa vai virar, vai tirar a revista e vai tirar a imagem. Aí vou passar de novo, tá? Fala. Ela vai passar a colher para passar a tinta para o papel, através da colher, quer dizer, não precisou de uma prensa. Tá? Qualquer gravura na madeira pode ser feita dessa maneira. Agora ela vai tirar a gravura para vocês verem que a impressão foi feita. Tudo aqui foi feito rapidamente, né? Mas a pessoa em casa pode fazer de maneira tranquila, né? Então ela passa a colher bem direitinho. Se ela precisar, ela levanta o papel, vê se está boa aquela imagem, entendeu? Ela não tira toda, tira só uma partezinha e observa, volta para o mesmo lugar, tira de outro lado, vê se ficou igual, né? Se está homogêneo, tá? Então, isso em casa fica bem melhor resolvido, eu acho. Mas deu para ver que se faz uma impressão. Um dos nossos alunos deixou aqui uma matriz dele, ó. Vê se vocês vão ver, tá escrito. E como eu disse, se tu quer ler direito, tu tem que escrever indiretamente, espelhado, ó. Então aqui está escrito o quê? Eu leio aqui de qualquer jeito, Lego. Agora para limpar, viu? Vamos lá. A Marisa vai limpar, olha, essa é uma parte importantíssima. Álcool. A gente joga álcool em cima da tinta. Menos em cima do tempero. No rolo não se usa álcool, porque o álcool resseca as coisas.
aí o rolo começa a rachar, né, com o tempo. Então nós vamos usar o álcool, que é muito fácil para limpeza do vidro aqui, que foi usado como suporte para espalhar a tinta. Então já limpou aqui a espátula. Está limpando o vidro, como vocês veem, o álcool, ele... Como é que a gente diz? Limpa a tinta. Ele tira a tinta. E o rolo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar querosene para limpar o rolo. A gente usa jornal ou revista. Jornal ou revista. Coloca o querosene e passa o rolo nele até tirar o máximo aqui, que depois ainda tem que limpar com um pedacinho de, como é o nome? Estopa. De estopa para tirar tudo, tá? A gente deixa tudo limpinho. Nós estamos falando isso porque na hora de ir embora tem que deixar tudo arrumadinho, porque tudo se estraga. Esse material de gravura, se tu não passar tudo na limpeza, tu vai perder. Vai perder o rolo, porque a tinta vai endurecer, vai ficar nele. Vai perder a tua matriz lá, tu limpa ela também, tá? A matriz tu limpa só com jornal para tirar o excesso de tinta, porque a tinta sempre fica ali impregnada. E é bom porque vai deixando a matriz cada vez melhor de receber outra camadinha de tinta, né? Mas tu não pode deixar excessivo, senão vai se tornando uma casa, tu tem que raspar para pintar. Então, tira bem a tinta raspando com um jornal. É simples. É mais simples que o rolo. Eu acho o rolo mais difícil porque ele tem que ir com querosene, né? Que é um produto mais forte, Mas aqui a matriz é só tu tirar com o jornal. Não aconselho passar estopa, algodão ou pano, porque eles pegam nas rebarbas e depois te atrapalham muito, tá? Quando por acaso se a gente coloca o papel e ele gruda na matriz, é muito difícil de eliminar tudo aquilo. E a estopa e o algodão, os fiapos ficam ali, também não. Então o jornal é uma coisa que melhora muito esse aspecto, tá? Aí vem, peraí, Dudu, deixa eu limpar aqui do lado. Isso aí. E aí vem e enrola. E aí tu está com tudo acabado, enrola a tua matriz no jornal, né, que ele vai absorvendo assim. Limpou o vidro. Agora é limpar a mão. Limpou o rolo. Agora é a mão. Já com papel. Usamos hoje em dia esse material aqui que se mostrou muito bom para limpar as mãos. É aquele lencinho úmido que a gente usa para bumbum de bebê. Olha que coisa boa, a gente pega aquilo e tira tudo, tá? Ajuda a limpeza. É melhor até do que água e sabão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem, nós somos novos em fazer essa aula assim, gravada, né? A gente dá essa aula, mas não gravada, e não temos muita experiência de falar em público, assim, sem público principalmente. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido e viram que dá para fazer xilogravura sem necessidade de grandes coisas. Agora vocês têm que correr atrás do material, mas a gente já dissemos que as goivas podem ser compradas nas ferragens, né? As tintas, tipo casa que vende tinta para artista, né?
Todas elas tem várias. Aliás, não tem muitas não, desculpem. Tem poucas. Nas gráficas, tem essas casas que vendem tintas gráficas, né? E a madeira ficou fácil, porque nós usamos o MDF hoje em dia. Eu conheço artistas que trabalham praticamente só com MDF. É muito legal a gente pegar uma madeira e passar a mão nela, oh, que coisa boa, né? Minha matriz. Mas é mais difícil. Olha aqui, essas duas aqui, que legal, de topo, né? As de topo são maravilhosas, ó. Porque aí tu faz uma imagem mais facilmente. Depois que descobriram isso, a xilogravura virou jornal, tudo queria xilógrafos, né? Para fazer aquelas imagens, para colocar, né? Então, um bom dia, um restinho de dia para vocês, porque já são quase 6 horas, eu acho, 5, sei lá. E até mais.